Agora eu quero falar com vocês a respeito da segunda vinda de Jesus, amém? Amém ou não? Então eu quero que você abra em Tito 2, versículo 12. Sabe, eu tenho sentido a necessidade de pregarmos o evangelho completo, e o evangelho completo é: Cristo morreu, ressuscitou e em breve voltará, amém? Então, a primeira vinda, Cristo morreu e ressuscitou, mas na sua segunda vinda, Ele terminará de cumprir algumas coisas. Então, se Cristo tivesse feito tudo na sua primeira vinda, não haveria necessidade da segunda, amém? Então, o está consumado é real, mas não como tem ensinado por aí, que Cristo já fez tudo e não precisa fazer mais nada. De fato, Cristo é soberano sobre todas as coisas e a obra dele é infalível. Porém, se Cristo tivesse cumprido todas as coisas na sua primeira vinda, a sua promessa de segunda vinda não seria necessária. Então a gente precisa estudar essa segunda vinda, a gente precisa entendê-la e fluir nela, amém? Então vamos lá, Tito 2, versículo 12. Quero falar bastante coisa com vocês, então fica comigo, hein? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A quantos homens? A quantos homens a graça se manifestou? A todos os homens. Ensinando-nos, agora ele não fala a todos os homens, ele fala ensinando-nos, aqueles que já estão na graça. Renunciando à impiedade, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, ou a bendita esperança, e o aparecimento da glória do grande dia, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Olha o que o apóstolo Paulo fala para Tito. Você tem que falar disso, exortar, repreender, vai para cima e não deixa ninguém calar sua voz. Irmãos, a realidade é que nós temos falado muito, talvez não tanto quanto deveríamos, mas só se fala da primeira vinda, né? Mas nunca se fala da segunda vinda. E quando você fala só da primeira vinda, o evangelho vira ele vira, a pregação salvífica vira um fim em si mesma. Então o cara, quando é salvo, ele não sabe para que foi salvo, ele não sabe de que foi salvo, ele não sabe qual é a esperança da vida dele, ele não tem um propósito maior. Então o cara é salvo, entra na igreja e domingo em domingo, ele só quer ouvir que a alma dele vai ser curada. Por quê? Porque ele não entendeu o propósito eterno de Deus. Tá fazendo sentido até agora aqui? O Gui tá feliz, velho. Vocês estão comigo? Estão comigo aí, né? Beleza. Agora, então, vamos analisar Tito 2, que ele fala assim: a graça se manifestou, certo? Agora, nós estamos aguardando a esperança do aparecimento da glória, certo? Então, fala comigo, na primeira vinda, fala comigo aí, na primeira vinda, Cristo veio em graça. Na segunda vinda, Cristo virá em glória. Então, na primeira vez ele manifestou sua graça, na segunda vez ele manifestará sua glória. Nós precisamos lembrar em Filipenses 2 que diz que ele abriu mão da sua glória e veio semelhante a um homem. Mas a segunda vinda do Filho do Homem será em esplendor e glória. Amém? Agora, o que a graça nos ensina, e a gente precisa aprender isso, a graça salvadora, a verdadeira graça salvadora nos ensina a renunciar. Então, a graça não é apenas aquilo que me dá tudo, mas é aquilo que me capacita a abrir mão de tudo. Então, a graça, ela me ensina a renunciar à impiedade, à concupiscência mundana, para que vivamos nesse presente século. Então, como eu vivo nesse presente século? Eu vivo nesse presente século, você precisa assistir a palavra da semana passada, eu vivo nesse presente século não me conformando com o pensamento desse século.
E aí ele está falando assim, é a graça que te ensina a não se conformar com o pensamento desse século. E aí como que você tem que viver? Como a gente tem que viver, Gui? A gente tem que viver sóbrio, justo e piamente. Sóbrio, porque eu tenho que ter a mente de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Vocês estão comigo aqui? Sóbrio, porque eu preciso da mente de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Justos, porque eu preciso andar nas palavras, na lei. A Bíblia diz que aquele que não obedece os meus mandamentos, esse não me ama. Vocês estão felizes? Estão aqui? O que eu aprendi com o Rodolfo Abrantes? Que todo mundo tem uma linguagem de amor. E a linguagem de amor de Deus é: obedeça os meus mandamentos. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, como é viver de maneira justa? É viver nos mandamentos. E é como que é viver uma maneira piedosa? É ser piedoso no original, ele dá um sentido de religiosamente, ou seja, eu vivo religiosamente, ou seja, de acordo com a lei, de acordo com a justiça de Deus. Agora, sabe o que a Bíblia nos promete em 2 Timóteo 3, versículo 12? Que todo aquele que vive de maneira piedosa será perseguido. A minha pergunta é: a perseguição já chegou na sua porta? Se não, você não tem vivido de maneira piedosa. Então, vamos lá. Vocês estão felizes ainda? Então, a primeira vinda foi em graça, a segunda vinda será em glória. Agora, fala comigo aí onde você está. Fala comigo aí, Gui. Bendita esperança. Gente, é uma bendita esperança e não uma maldita esperança. Nós temos uma bendita, fala comigo, bendita. É uma bendita esperança, não é uma maldita esperança. Muitas vezes os cristãos têm medo da segunda vinda de Cristo, quando na verdade o medo revela a nossa falta de entendimento. Se você é um cristão e tem medo da segunda vinda, você provavelmente não entendeu a primeira. Você entende? Quando você tem medo da segunda vinda, você provavelmente não vive a primeira, é o que o Gui acabou de falar. Nós aguardamos uma bendita esperança. Agora, que tipo de esperança é a esperança bíblica? Mas o que é a esperança bíblica? Porque a esperança humana é como? Eu cruzo os dedinhos aqui e eu torço para dar certo. Mas a esperança bíblica é: eu espero sabendo o que receberei. Você entende a diferença? Vamos supor, eu estou aqui e eu preciso que caia um raio aqui no meio para que dê certo os meus negócios. Então eu tenho esperança humana. Eu fico com uma esperança humana de que caia um raio. Mas esse raio pode cair ou não, certo? Mas a esperança bíblica não é assim. A esperança bíblica é apenas esperar com convicção de que o raio vai cair. Não existe a possibilidade do raio não cair. Ou seja, não existe a possibilidade de Cristo não voltar. A nossa esperança, ela é firmada numa convicção. Olha o que Hebreus fala, Hebreus 6, versículo 11. Desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Qual que é a nossa esperança? Ela é a esperança da plena certeza. Nós esperamos, a nossa esperança não é uma coisa igual a mundana que eu acabei de dizer. Eu tomara que aconteça. Ai meu Deus, estou fazendo uma mandinga para talvez acontecer. Não, a nossa esperança é de esperar. Nós estamos apenas esperando. Esperando por quê? Porque você espera algo que não vê, mas nós sabemos que virá. Entende o que eu estou falando? Então, você tem e eu tenho uma bendita esperança. E muitas vezes, irmãos, em tempos como que nós estamos vivendo, de coronavírus, eu estou cansado de falar de problemas, sabe por quê? Se tem uma expectativa secular de que você precise pregar uma palavra para acalentar as pessoas do problema que elas estão passando agora. E é por isso que eu estou tomando hoje para falar sobre a segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque é a falta da concepção do evangelho total que me faz me apegar à dor no momento. Sabe, se eu entendo todo o plano de Deus, eu não me apego à dor. Por quê? Porque eu sei que a dor é passageira, mas o plano é eterno. Então presta atenção no que eu vou te falar. Nós temos uma bendita esperança. Num tempo como esse, que a gente está passando essa crise política, crise de Covid e tal, não sei o quê,
a quantidade de crente de igreja rachando e tretando e brigando, porque a esperança deles não está no lugar certo. Irmãos, nós temos uma bendita esperança. E aqui você precisa entender que se você é um verdadeiro cristão, talvez você seja um verdadeiro cristão, mas ainda não se atentou para a segunda vinda, mas você é um verdadeiro cristão. Então hoje eu estou aqui para te atentar para a segunda vinda. Sabe por que você é alguém que perdeu a esperança? Quando a gente fala de avivamento, quando a gente fala de colheita, você não crê, porque você perdeu do seu coração a chama pela segunda vinda. Porque quando você perde a esperança do fim, não justifica mais o que você está fazendo agora. Você entende o que eu estou te falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Tá muito bom. Nós então, onde está a nossa esperança, irmãos? Onde está firmada a nossa esperança? No aparecimento da glória do grande dia do Senhor Jesus. Nós aguardamos, esse dia glorioso para os que amam, e o evangelho é morte, ressurreição e volta de Jesus. Então, onde está a nossa esperança, irmão? Presta atenção, quando você chegava na senhorinha do coque, e ela falava assim, meu filho, eu estou só trabalhando para construir, para que a minha coroa seja bonita naquele dia. Hoje em dia você não vê mais isso. Hoje em dia na juventude você não vê isso, você só vê o cara falando de construir na terra. Não acumuleis tesouros que a traça e a ferrugem corrói, mas acumuleis tesouros eternos. Gente, nós precisamos voltar para o evangelho. Qual é o evangelho? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Existe uma bendita esperança para o crente. Você lembra quando você sentava com a sua vovó, ela falava assim, meu filho, um dia Jesus vai voltar. Vamos lá, alguém? Um dia Jesus vai voltar. 1 Tessalonicenses 1:10, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha as promessas que nós temos, olha as esperanças que nós temos. Romanos 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando assim, quando você era inimigo, ele te salvou, o que dirá agora que você é amigo? Existe uma esperança superior, que ele vai te livrar de toda a ira. Sabe, irmãos, quando eu olho para os eventos que estão acontecendo no mundo hoje, eu tenho a plena convicção, não só pelo que eu vejo, mas pelo que eu discerno no Espírito e pelo que eu leio nas Escrituras, que nós estamos chegando no tempo do fim. E existe uma parte do Alessandro que se alegra de ver tudo dando errado, mas eu já vou falar mais disso. Por que ela se alegra? Porque dentro de mim eu vejo a criação gemendo. E se a criação está gemendo, é porque ela tem uma esperança. A esperança do cristão é no retorno do Messias. Vamos lá, alguém?